Bom, então um exemplo muito importante aqui, né? Um exemplo que eu mais vejo acontecer, e quando eu atendo as pessoas, parece que é uma história repetida, né? Nossa, toda vez a mesma história. Ah, você adotou esse cachorro? Adotei. E como foi, né, o procedimento de adoção? Ah, Alessandra, eu cheguei na feirinha de adoção, tava lá aquela gaiolinha, e aí tinha um monte de cachorrinho lá dentro, eu morri de dó. Quando eu me abaixei, o Totó veio e me adotou, não fui eu que adotei ele. Aí eu falo, já explicou toda a problemática que está acontecendo aqui. Porque quando isso acontece, é um padrão, tá? Normalmente a pessoa, ela tem uma índole mais, como eu posso dizer? Não vou dizer amorosa, que não é bem isso, é assim, uma índole mais tranquila, ela quer um cachorro ali que faça companhia, carinhoso, companheiro, né, aquela coisa. E normalmente esse cachorro que a escolheu, né, ou o escolheu, é o cachorro mais assertivo daquele grupinho que estava ali na gaiolinha. Então, toda vez que você tem um grupo de cães, eles estabelecem uma relação entre eles naquele pequeno região que ele está ali. Eu não sei como as pessoas organizam os cães de modo geral, tá? Mas o que eu sei é que esses cães eles são retirados do lugar que eles estão acostumados, são levados para um lugar diferente e passam ali um dia, dependendo da feira. É uma feira que vai sempre no mesmo lugar, então eles ficam acostumados com aquele lugar. O lugar se torna também uma extensão dos ambientes comuns que eles vivem, tá? E eu vou tentar aqui só arranhar a superfície, porque vocês veem, se eu for indo para frente, eu vou entrando em várias camadas de... não vou falar complexidade, porque é sacanagem, mas assim, de um aprofundamento mesmo, sabe? Do conhecimento do que como o cachorro lê aquele ambiente, tá? Então vamos lá. Existem os ambientes que ele conhece, os ambientes que ele não conhece, e ele vai agir de forma diferente nesses dois ambientes, obviamente, né? No que ele não conhece, ele fica em suspensão ali. O que eu posso fazer aqui, o que eu não posso fazer aqui, e aqui eu já tô dando dica do que eu vou falar mais para frente. Então você tá lá na feirinha e o cachorro, vamos supor que essa feirinha itinerante é um lugar que ele não conhece. E quando eu digo não conhece, você fala, Alessandra, mas pode ser num lugar parecido. Não conhece os barulhos, os cheiros e visualmente, tá? Nós somos seres visuais, cães não são seres visuais, são seres auditivos e olfativos, tá? Olfatórios, não sei. Enfim, eles cheiram e escutam muito melhor. Então, todo aquele barulho, aquele cheiro, né? O tato também, né? No chão ali, muda muito do ambiente que normalmente eles estão. E aí, esse cachorro, ele fica num estado que é interessante, porque se ele está nesse lugar, né, que não é conhecido, ele fica num estado ideal para você testá-lo, inclusive. Tem alguns testes que a gente performa em filhotes na hora de adotar, né, de fazer adoção, ou de você ter uma ideia do padrão comportamental dele. Lógico que você não vai ter 100% de certeza ali que o cachorro ele é agressivo, não. Você tem quando você submete o cachorro ao teste, você tem uma ideia da tendência que ele tem, né? Por exemplo, um cão super submisso, ele não vai desenvolver um comportamento de um cachorro assertivo, que ele é mais propenso a disputar recursos, vamos dizer assim, né? O que é disputar recursos? Disputar uma área, por exemplo. O cachorro que late, rosna ou agride quando alguém invade a área dele. Então ele é propenso a disputar recursos, né? Ele é mais propenso. Então, esse cachorro que ele tá naquela gaiolinha com os outros, então vamos supor que ali vai ter uma divisão, né? Uma divisão não, desculpa. Uma distribuição daqueles comportamentos. Vai ter o cachorro mais tímido, vai ter o cachorro mais assertivo, né? Que é esse que vai disputar recursos. O curioso. Então a gente não consegue diferenciar muito o curioso do assertivo. Normalmente o assertivo ele é mais curioso quando filhote. Então eu tô falando aqui de filhote, mas pode ser adulto também. O adulto é o mesmo teste que você submete, só que tem algumas nuances, tá? Então, aquele cachorro que ele é que tem mais tendência a ser assertivo, que ele é mais curioso, ele vai se lançar mais rapidamente às novidades. E você é uma novidade ali, certo?
Então, tudo isso para falar, a pessoa chegou, oh, que bonitinho, fez a vozinha. Os cachorrinhos todos olham, alguns ficam no lugar, outros se encolhem e esse cachorro se lança. Ele escolheu a tutora dele ou o tutor. E a única coisa que eu digo é, esse cachorro é assertivo, tá bom? Quando você retira esse animal de dentro daquele grupo e ele foi adotado, logo você retirou o indivíduo, logo aquele grupo ele se reorganiza, tá? Então, você vai ver outros cães reagindo da mesma forma, um pouco mais lento, né? E aí, por último, fica aquele que todo mundo fala assim, nossa, esse aqui deve ser doentio. E eu não vou falar assim, sorte de quem pegou esse último, tá? Porque, de repente, ele é mais medroso. E também é uma buchinha. Ah, então quer dizer que vamos eliminar os cães medrosos e os assertivos? Não. A questão aí é, cada cachorro deveria ir para uma pessoa que tem condições de cuidar dele do jeito que ele é. E respeitá-lo e fornecer um ambiente saudável dentro das possibilidades dele, dentro daquele temperamento dele, sem deixar que ele se desequilibre, tá? Então, nossa, eu já falei tanta coisa, eu me perdi do papel, né? Não me perdi não. E aí, essa pessoa pega esse cachorro, né, que se apaixonou por ela se apaixonou por ele, tão lindo, maravilhoso, cheiroso, e leva para casa. E tudo bem. Por quê? Você tirou o cachorro do grupo dele e levou ele para um outro lugar mais diferente ainda. Então, para uma outra casa, com outros cheiros, com outras pessoas, com outros barulhos, com outros toques e às vezes com outros animais. E aí, esse animal, ele de novo entra em estado de suspensão. Ele já estava, eu vou chamar de estado de suspensão, tá? Que é aquele estado de pisar em ovos, que ele olha e fala, e agora, onde eu estou? Ele continua curioso, isso não muda, tá? A curiosidade dele não muda, porque faz parte do temperamento dele, mas você vê que ele é um curioso, que ele vai indo assim, com a patinha, e vai cheirando, e o narizinho não para, né? Fica aquele narizinho balançando, e ele vai entrando nos cômodos. Eventualmente não, eventualmente ele já entra estabacando e tudo, e aí você já vai vendo o tamanho do problema, que ali vai se consolidar. Então, o que acontece? Esse cachorro, ele vai ficar na casa e vai observar. Cães são exímios observadores, galera, mas é muito bom mesmo, eles são muito bons de observar. E esse cachorro, ele vai observar tudo, ele vai observar seus comportamentos, ele vai observar a relação entre as pessoas na casa, ele vai observar quem sai, quem entra, quem manda, ele vai observar as suas reações ao que ele faz, seu timing com ele. E aí a pessoa fala assim, mas eu não vou adestrar meu cachorro não, dá muito trabalho, minha querida, meu querido, você está adestrando a cada segundo da tua vida, você está adestrando esse cachorro, querendo ou não, tá? Porque o processo educativo, ele não é um processo de ida, ele é um processo de ida e volta. Quem acha que você vai lá e adestra o cachorro e ensina uma coisa, tá muito redondamente errado. Você consegue ensinar o cachorro a fazer uma coisa? Sim, consegue. Mas o que vai fazer com que ele se comporte da melhor forma, interaja da melhor forma, é a troca. Não é o que parte de você para ele, tá? Aí, esse cachorro, ele tá lá passando os dias na observação contínua. E você distraído ou distraída com se ele é muito fofo, com a perninha levantando, né? Com ele se aconchegando, lambendo você. Então ele vem, ele lambe. Aí ele se lambe, aí ele se coça. Aí ele fica deitadinho com aquela carinha toda fofa. E cada vez uma fofice, né? E você distraidaço aí, não lendo as reações dele da forma correta e ele lendo você muito bem. Porque cães sabem exatamente o que é o que dentro da leitura deles, né? Você querendo ou não, é o que eles vão fazer. É ler do jeito que eles leem. Não tem como você mudar isso, certo? É uma programaçãozinha deles lá. Aí, passa 2 semanas, esse cachorro começa a rosnar quando você vai pegar na comida dele. Aí você fala, caramba, onde eu me perdi aqui? O que esse cachorro tá rosnando para mim? Por que ele tá rosnando? E você não consegue entender o que aconteceu desde o começo, porque você não conseguiu ler o que está acontecendo. Mas desde o começo ele te mostrou para o que ele veio na tua vida. Desde o começo ele já te deu sinais, e eu vou te dizer o quê? Por exemplo, o licking é um desconforto.
Aí lá no começo eu falei assim, a reação vai depender muito do que o cachorro carrega nele como comportamento, como temperamento. Se o cachorro ele é assertivo e ele está desconfortável, inicialmente ele não vai reagir, porque ele está extremamente desconfortável. Lembra, ele está observando quem são essas pessoas. E ele está ficando desconfortável. Aí você, primeiro que você não lê aquilo como desconforto, você fala, ele está gostando, olha, está lambendo, né? Olha que fofinho, que a internet te ensina isso, o desserviço. Você não fica alerta que aquela situação é desconfortável para o cachorro. Alessandra, então não posso fazer nada que é desconfortável para o cachorro? Não. Isso é desconfortável para o cachorro. Então, o que eu faço para que ele não fique desconfortável? Porque eu não sei a razão pela qual ele está se sentindo desconfortável. É medo? É alguma dor? Entende? Então, vamos fazer o leaking. Então, ele está fazendo leaking, e aí, no caso, aí você se aproximou muito rápido, ou você está fazendo um carinho muito forte na orelha dele. E aí... Só um minuto, galera. E aí... você não entendeu que o cachorro está ali desconfortável. Então, você continua fazendo aquilo. E mais hora, menos hora... Ou senão você vai pegar o negócio dele. Tinha dado esse exemplo, né? Você vai pegar na comida dele, aí ele lambe, assim, ele olha para você meio de lado. Você não entende nada e continua fazendo. Aí um belo dia ele vai lá e tal, taca o dente na tua mão. O que você faz quando ele taca o dente na tua mão? Pronto, primeiro sucesso, certo? O cachorro teve sucesso, você tirou a mão, era o que ele queria. E ali começa um aprendizado muito mais visceral, vamos dizer assim. E o cachorro ele começa a tomar o espaço dele, porque ele é assertivo, lembra? Quando o cachorro é assertivo, ele precisa de uma educação firme. E olha, não leiam firme como bruta, não tem nada a ver, tá? Uma coisa com a outra. Uma educação firme não é uma educação bruta. Uma educação firme é com limites claros. Se você não der limites claros para esse cachorro, ele vai te dar limites claros. Alguém tem que dar limites. Na programação dele, alguém tem que dar limites claros. E aí você não está dando. Né? E aqui eu estou falando só de um comportamento, que é você colocando a mão na comida dele, ou... Eu prefiro a comida porque é uma coisa mais territorial ali com a comida, tá? Possessiva com a comida. Então, percebe? Uma leitura errada, você tem uma leitura errada, um comportamento desavisado, e aí o cachorro, ele volta a si, porque ele já está se sentindo em casa, e ele vai começar a colocar ordem no barraco, tá? Porque ninguém tá colocando do ponto de vista dele. Aí, você acha que o cachorro mudou do nada. Depois de perceber que não é bem assim, ele mudou do nada, não. Ele é o mesmo bicho de sempre. Ele só estava observando e agora ele está agindo de acordo para realmente deixar aquele ambiente organizado, que afinal de contas alguém tem que comandar, não é verdade? Para o cachorro é verdade, tá?